Boa noite a todos. Sejam todos sempre muito bem-vindos. Hoje é um dia de chuva, bastante calor. A gente sabe que é difícil, né, para a gente vir. A gente sabe que muitos dos nossos irmãos, né, que queriam vir e encontram problemas aí, porque a gente sabe que quando chove assim alaga bastante. Eu só quero aqui rapidamente agradecer a todos, sempre, né? Parece que fica assim uma coisa repetitiva, né? Não, sempre está agradecendo, mas a gente precisa realmente agradecer, não só pela contribuição que vocês dão à casa, né? De todos os tipos, porque quando a gente fala de contribuição, a gente não fala aqui só das doações em espécie, né? As doações de todos os tipos, mas também a contribuição que cada um aqui dá ao levar os ensinamentos aqui apreendidos até outras pessoas, outros irmãos. Todos nós somos carentes de informação e de conhecimento. A gente estuda a doutrina espírita há tantos anos, não sei aqui todos vocês, né, quantos anos já não estudam, e a gente está sempre aprendendo coisas novas no espiritismo. E a gente sabe que a gente ainda tem muito e muito e muito para aprender. Então eu acho muito importante essa colaboração de que aquilo que a gente apreende aqui, aquilo que a gente tem de reflexão, a gente leva para um amigo, às vezes alguém que está passando por um momento difícil. A gente lembra de um ensinamento de Jesus, como esse aqui, por exemplo: amai os vossos inimigos. Como é difícil amar aqueles a quem a gente tem algum problema, alguma desavença, aqueles que nos feriram de alguma forma. E aí a gente aprende na doutrina e a gente vê os exemplos e o porquê que a gente tem que fazer, e a gente se esforça e começa a trilhar o caminho dessa forma, buscando perdão. E quando a gente encontra alguém passando por esse mesmo problema, a gente tenta ensinar e mostrar: olha, Jesus falou isso pra gente, eu escutei assim, olha, tem um exemplo de... Então essa forma de colaboração é muito importante, tá? Então eu sempre agradeço as pessoas também que no grupo tem lá a palestra, né? A gente coloca a gravação da palestra e compartilham com outras pessoas a gravação, levam as informações que o palestrante trouxe aqui, as reflexões. Isso é muito importante, tá bom? Então fica aqui o nosso muito obrigado mesmo. E eu vou nesse momento convidando a todos para que a gente feche os olhos, para que a gente faça a nossa prece de abertura. E assim, com os nossos olhos fechados, vamos respirar, vamos deixando as nossas preocupações de lado, lembrando que desde o momento em que nós adentramos a casa, estamos aqui sendo tratados, né? A espiritualidade que recebe cada um de nós, que já emana as energias, as vibrações que precisamos, todo o tratamento que já se iniciou. E assim, com o coração sereno, vamos elevando o pensamento ao nosso Mestre Jesus, buscando a figura que cada um de nós tem do nosso amado Mestre, sempre de olhar doce, compassivo, sorriso, sempre de braços abertos, nos esperando. E vamos neste momento aproveitar então e agradecer a Deus, nosso Pai amado, a bênção desta encarnação, a bênção de estarmos aqui matriculados nessa escola bendita que é o planeta Terra, onde estamos aqui mergulhados em provas e expiações, buscando melhorar, crescer, evoluir, aperfeiçoar, nos redimir dos erros do passado, auxiliar os nossos irmãos, auxiliar o desenvolvimento do planeta, auxiliando assim o nosso próprio desenvolvimento. Agradecer ao nosso Mestre Jesus pelos ensinamentos, pelos exemplos que Ele nos deixou, onde prova que tudo aquilo que Ele nos ensinou é possível sim de ser feito. Agradecer aos mentores da casa que aqui estão conosco, nos protegendo, nos inspirando, emanando essas vibrações de amor que nos acolhem com tanto carinho. Agradecer ao nosso mentor, esse amigo, esse irmão tão querido, que nos inspira, que nos mostra o bom caminho e que está sempre nos relembrando dos compromissos assumidos para que possamos sair daqui vitoriosos diante das tarefas que assumimos e que cumprimos.
Vamos ainda pedindo pelo nosso planeta, pelos nossos irmãos que passam por provas difíceis, pedindo ainda aos governantes dos países que possam todos receber essa luz, essa paz, para que possam tomar as decisões sempre baseadas na empatia, no amor, no perdão, deixando de lado o homem velho, para que possa assim ajudar a sua nação, ajudar aos irmãos. E vamos também neste momento pedindo à espiritualidade amiga que aqui está conosco, que envolva ainda mais a palestrante desta noite, a nossa irmã Carol, que ela consiga aqui, de forma clara e tranquila, passar tudo aquilo que ela se preparou para passar para nós. E que nós possamos aqui, com o coração sereno, absorver o máximo dessas informações, dessas reflexões e aplicá-las na nossa jornada. E assim então, com o coração cheio de gratidão, pensamento em Jesus, vamos fazer então a prece que ele, o nosso irmão, nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus, e uma boa palestra a todos nós. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui. Somos vitoriosos, não? Depois desse dia quente, essa chuva que assusta, conseguimos chegar aqui. Isso já é uma vitória. Na noite de hoje, nós vamos falar sobre orquídeas do Evangelho. É um tema que à primeira vista parece ser algo bom, né? Afinal, orquídeas são flores lindas. Eu particularmente adoro orquídeas. O meu marido, sempre que eu vou com ele no mercado, ele fala que eu sou a louca das orquídeas, porque toda vez que eu vejo orquídea vendendo, eu já pego uma para comprar e chego em casa, já vou amarrando no tronco das árvores. Minha casa é tudo cheio de orquídea. Talvez por isso esse tema tenha gerado um pouco de expectativa, né? Tenha me chamado a atenção. Orquídeas do Evangelho é uma expressão utilizada por Emmanuel no livro Fonte Viva para se referir aos espíritas pregadores, né, que não se esforçam tanto quanto falam que são. Então não é tão bom assim, né? Ele afirma que esses pregadores só conhecem as lições do alto. Sabe aqueles que olham assim de cima, vê só os outros fazendo, mas eles mesmos não fazem? E não se empenham em realmente auxiliar as pessoas. Aí eu falo, eu que gosto tanto das orquídeas, ele vai lá e me fala isso, né? Bom, Emmanuel, na verdade, ele está estabelecendo uma metáfora, né? Porque as orquídeas, embora sejam lindas, elas são como parasitas. Elas precisam de uma outra planta para sustentá-las. Uma planta mais forte, né, que dê a elas aquilo que elas precisam. Então, daí vem a reflexão que Emmanuel nos traz. Quantos de nós não agimos como orquídeas? Aparentamos uma beleza, falamos que somos, mas precisamos de outras. O caminhão tá querendo sair. Então, quantos de nós não aparentamos uma beleza, né? Mas precisamos de outros para sustentar aquilo que nós falamos. Tipo aquela frase, sabe? Por trás de todo homem importante, de sucesso, existe uma grande mulher, não é assim? Mas nesse sentido, Emmanuel nos traz falando dos espíritas. Então, aquele espírita, aquela pessoa que enche a boca e fala assim, eu sou espírita. Toda quinta-feira eu vou lá na palestra, eu tomo passe, eu assisto depois online. Mas no fundo, pouco absorve. Mas no fundo, não pratica aquilo que está aprendendo.
Então fala, mas não faz. É nesse sentido que Emmanuel nos traz. Quando nós queremos mostrar algo ao mundo, mas não somos esse algo, não fazemos ou fazemos o contrário, existe um nome, que é hipocrisia. E é feio, né? Imagina vocês falarem assim, caramba, sair na chuva, chegar lá, esperar uma palavra de consolo, e a menina fala que eu sou hipócrita, né? É feia essa palavra. Então vamos mudar. Raul Teixeira, um grande palestrante, eu adoro as palestras do Raul Teixeira. Uma vez ele falou sobre honestidade. E ele explicava que para nós sermos honestos conosco mesmo, eu preciso fazer o quê? Pensar, falar e agir da mesma maneira. Eu preciso pensar para lá, falar para lá e agir para lá. Aí eu estarei sendo honesto. Caso contrário, eu estarei sendo desonesto comigo. E nós fazemos o quê? Geralmente nós pensamos uma coisa, falamos outra e não fazemos nenhuma nem outra, não é isso? A gente deixa para fazer depois. Ah, depois eu faço, mais tarde, né? Deixa virar o ano, assim. Então é desta falta de ação que Emmanuel nos puxa a orelha nessa lição. Quantos de nós não estamos sendo como orquídeas, mas não naquele sentido assim, eu vou me exibir que eu sou, mas não sou na verdade? Não. Ele diz no sentido de nós enganarmos a nós mesmos. Só pelo fato de eu me intitular espírita, eu achar que eu sou, achar que eu estou sendo importante, que eu estou fazendo algo demais. Mas, no fundo, nós não estamos olhando as nossas ações. Nós estamos fugindo de muitas obrigações. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu sou espírita. Eu acredito em espírito. Só o fato de acreditar nos espíritos não torna ninguém espírita. Antigamente, principalmente conversando com os mais velhos, né? As pessoas tinham vergonha, existia muito preconceito. Hoje em dia ainda tem pouco, né? Mas não tanto. Mas antigamente tinha-se muito preconceito. Então as pessoas que eram espíritas escondiam, não falavam que eram. Hoje em dia é o contrário, muita gente não é espírita e fala que é. Né? Já está aí nas novelas, é filme. O Chico Xavier, ele revolucionou o espiritismo, né? Principalmente no Brasil. E aí vocês devem pensar, agora tá só piorando. Eu saí na chuva, ela falou que eu sou hipócrita, agora tá falando que a gente não é espírita, né? Não me matem, calma aí que no final vocês vão entender. O que todos nós precisamos entender é que espírita não é um adjetivo. Ser espírita é substantivo. Qual seria a definição de espírita para entendermos melhor? O Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz uma frase ótima, talvez vocês já tenham ouvido, mas sempre bom relembrar. Está no capítulo 17, item 4, fala assim, ó: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Olha que frase bonita, né? Porém, prestem atenção, eles falam assim, ó: reconhece-se o verdadeiro. Se eles falam verdadeiro, é porque também tem o falso. Então, o espírita não é adjetivo, falar eu sou espírita. Tá, mas e daí? Se é o verdadeiro ou é o falso? Porque existe o falso, então, não é verdade? Vamos ler a lição que Emmanuel nos traz? Livro Fonte Viva, é a lição 53, para entendermos um pouco melhor. Emmanuel fala assim: há numerosos companheiros da pregação que de bom grado se elevam a tribunas douradas. E quando ele diz tribunas douradas, não quer dizer só os palestrantes que vêm aqui, né, que sobem no palquinho, falam no microfone, não quer dizer só isso. Todos nós, espíritas, que dizemos que somos, podemos subir nas tribunas douradas das nossas redes sociais. O Diego acabou de falar aqui, né, que a pessoa vai lá e compartilha os vídeos, não é? Às vezes a gente vê uma frase ali, Joana de Ângeles, Chico Xavier, fala, nossa, que frase me tocou. E a gente faz o quê? De bom grado, que nem ele fala aqui. Você quer, assim como aquela frase fez bem para você, você quer compartilhar com as pessoas. Então a gente vai lá e posta. E isso é bom, porque divulgar a doutrina é uma coisa boa. Então a gente está fazendo de boa fé, como ele diz aqui, ó, sobre os méritos da bondade e da fé.
Mas, sempre tem um mais, né? Que é aí que lasca a nossa vida. Se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos e recuam apressados sobre disparatas alegações. Impedimentos mil lhe proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhe cause incômodo a vida calma. Olha que puxão de orelha que Emmanuel nos dá aqui, né? Ou seja, eu venho aqui toda quinta-feira, eu tô aqui na palestra. Eu vou lá, eu divulgo, eu falo, eu gosto, me faz bem. E às vezes a gente fala para os outros na expectativa de trazer outras pessoas também, fazer o mesmo bem a elas, né? Em auxiliar. Nas redes sociais eu vou lá, eu posto, daí na primeira necessidade o Diego vem aqui e fala assim: gente, eu tô precisando de alguém só para encher os copinhos de água e deixar ali. Aí você fala: ah, então eu não posso. Aí vai inventando as desculpas para nós mesmos, né? E vai dando os passinhos para trás. Mas espera aí, a gente já não vinha toda quinta-feira? O que custa você doar um pouquinho mais de você? Aí ele continua aqui, ó. Para a prática legítima do Evangelho, não cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Porque a caridade material, o dinheiro é importante? Claro que é. É importante nós doarmos. Até uma casa espírita mesmo, sem doação, não vai pagar as contas que precisa, né? As pessoas precisam, olha lá, cesta básica, a gente precisa fazer as doações. Mas é fácil doar. Não é? É fácil você só compartilhar o vídeo, você só doar daquilo que geralmente a gente doa o que está sobrando, ninguém doa quando está faltando, não é verdade? Agora ele fala o quê? A doação de dar um pouquinho mais da minha paciência, do meu tempo, é isso que é isso que é a verdadeira contribuição para o nosso crescimento moral. E aí ele continua assim, ó: quem de algum modo não se empenha a benefício dos companheiros, conhece apenas as lições do alto. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias do cristianismo são orquídeas do Evangelho, sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se em erguimento dos outros, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Emmanuel, Fonte Viva. Então, ele mostra o quê? Que quando nós doamos um pouco mais de nós, quando nós damos aquele esforcinho a cada dia para contribuir para a caridade alheia, eu estou fazendo o quê? Naquele solo rico que Deus nos dá, fazendo aquela árvore robusta. É aquela árvore robusta que sustenta a minha orquídea que está lá pendurada. A orquídea é fácil eu comprar e plantar lá, agora aquela árvore crescer é o mais difícil, mas ela é a base, é isso que Emmanuel nos traz. Então, aprender é super importante, mas sem a prática não adianta muita coisa. É um exemplo, é a autoescola. Eu posso comprar, pegar a cartilha da autoescola e ler, reler, saber ela de cor e salteado. Não vai fazer de mim um motorista, não é verdade? Eu preciso sentar à frente do volante e praticar. E quanto mais perrengue eu for passando ali, né, durante o meu percurso, mais eu vou aprendendo, mais eu vou compreendendo, tendo prática, tendo controle da minha direção. Eu posso comprar a minha carteira de motorista e falar para todo mundo que eu sou motorista, mas na verdade eu não vou ser, não vou saber dirigir. É assim a nossa vida, é assim com o nosso aprendizado moral, é assim com a parte espiritual que estamos buscando. Não é à toa que nós estamos aqui, estamos buscando esse crescimento espiritual, então eu preciso pôr em prática, eu preciso praticar, eu preciso doar um pouco mais de mim. E por mais que eu ame as orquídeas, ele mostra aqui que são as árvores robustas que realmente vão dar a base. E Jesus nos fala uma frase ótima, né? A fé sem obras é morta. Porque eu posso ter a fé, mas enquanto eu não colocar em prática, cada vez ela vai se esvairindo, né?
E como está na nossa fé? Porque muitas vezes a gente vem, a gente escuta as palestras, a gente sabe todo o beabá. Aí na primeira situação difícil, a gente faz o quê? Entra em desespero, e chora, e se desespera. E depois de um tempo que passa aquela tempestade, a gente olha para trás e fala assim, mas por que eu não coloquei em prática aquilo que eu aprendi? Por que eu não tive um pouquinho mais de fé? Poxa, eu estudei tanto, eu aprendi tanto, chegou na minha vez, eu fui lá e me desesperei. Não é assim? E quanto mais a gente acha que a nossa fé é fraca, é porque menos conhecimento, a gente precisa ter mais conhecimento. A gente precisa ter mais compreensão das leis divinas. E eu vou dizer a vocês, às vezes a gente vai estudando e parece que sabe, mas aí quando a gente vai praticar é mais difícil. Quando a gente vai ensinar, se vocês aprenderem agora, vou lá aprender um trecho aqui do Evangelho, e chegar em casa e falar para outro, depois falar para outro, isso daí é colocar em prática, você está falando também. Isso está fixando, não é verdade? Agora, se você não falar, aquele conhecimento vai ficar... Você fala, o que foi mesmo que eu aprendi aquele dia? Como que era aquela frase? Não é assim? Então, quando a gente estuda para dar uma aula, realmente você vai fixar aquilo. É assim na nossa vida, é assim na nossa fé. Se eu só colocar para dentro e deixar guardado ali na gavetinha, quando eu precisar, não vou nem saber em que gaveta que tá. Organizei tudo ali, mas não usei nada. Então eu preciso colocar em prática. A fé sem obras é morta. Vocês já repararam que as pessoas, quanto mais superficial é a pessoa, mais ela é exibida, né? Mais se mostra, né? São as orquídeas. É isso que Emmanuel fala, somos as orquídeas. A minha tia, que hoje já está na espiritualidade, certa vez ela me falou assim, você já reparou que as carroças vazias são as que mais fazem barulho? E não é? Aquela carroça que está vazia, vai passando na rua, você escuta de longe. A carroça que está cheia, a gente não escuta o barulho. É assim conosco. Então, quanto mais eu vou adquirindo conhecimento, a compreensão, mais robusta vai ficar a minha árvore. E menos orquídea eu vou ser, querendo me exibir pelo mundo. Então, o que vai me sustentar? O conhecimento e a prática daquilo que eu aprendi. Tem uma frase boa que também é ótima para colocar num quadro, assim, a gente nunca esquecer. Viver no mundo sem ser mundano. Jesus nos passa isso. Viver no mundo, estar aqui, mas estar um passinho a mais, estar com um pensamento diferente. Estar aqui imerso em todas essas portas largas, mas conseguir andar desviando delas, das tentações, das coisas erradas. Por quê? Não adianta se isolar. Não adianta eu encarnar aqui e viver lá isoladinha só fazendo oração. Ai, gente, ia ser tão bom se a gente morasse aqui dentro, não é? Porque quando a gente vem na casa espírita, tá todo mundo aqui com o mesmo ideal. Todo mundo é amigo. Se pisar no pé, pede desculpa, não tem aquele rancor. Ai, olha, a coisinha pisou no meu pé, né? Aquelas fofocaiadas. Não tem, porque aqui tá todo mundo no mesmo ideal, procurando a mesma coisa. Ia ser maravilhoso se a gente ficasse morando aqui dentro. Aí desencarna, aprendeu o quê? Não usou, não colocou em prática, não esteve no mundo. É lá, no dia a dia, diante das nossas dificuldades que a gente vai aprendendo. Lá na erraticidade, enquanto desencarnados, é a mesma coisa que aqui, viu? A gente vai e entende o que precisa melhorar, um ajuda o outro, e estuda e se planeja, mas onde que é o verdadeiro crescimento? Onde que é a verdadeira evolução do espírito? É aqui. É no mundo, eu preciso estar no mundo. Não adianta eu me isolar, não adianta eu parar de falar com quem não gosta das mesmas coisas que eu preciso aprender a conviver. Eu preciso aprender a estar no mundo, mas sem ser do mundo, sem me deixar levar pelas más inclinações que eu tenho, que é fácil. Então, quando eu estou aqui, mais as questões que me desafiam mais, eu não me deixo contaminar por elas, é difícil? Claro que é difícil, mas quando eu passo por isso, me dá o que? Uma satisfação. E existe uma diferença grande entre prazer e satisfação. Vocês sabiam? Prazer é algo físico. Eu tenho prazer em comer um brigadeiro quentinho com essa chuva que tava. Ah, que gostoso, né? Dá prazer. Eu tenho prazer em dormir até tarde no domingo. É algo físico do meu corpo.
Tem pessoas que têm prazer em fumar um cigarro, em beber uma cerveja, não é assim? É um prazer, é algo físico. A satisfação é aquela sensação de dever cumprido. Ela ativa uma área cerebral que nos dá a sensação de recompensa. Então, quanto mais difícil é o que eu tenho que fazer, quando eu consigo passar por aquilo, eu tenho satisfação. O aluno que estudou e foi bem na prova e conseguiu passar com êxito, ele tem satisfação pelo dever que ele conseguiu, pelo que ele cumpriu. Vamos dar um exemplo. Imagina que eu tenho uma tendência ao alcoolismo. Na minha última encarnação, eu estraguei todos os meus planos por causa do alcoolismo, por causa do álcool. Aí eu desencarnei, tomei consciência, entendi o que eu fiz de errado, me arrependi, estudei, planejei e Deus me deu a oportunidade de reencarnar. Se eu vou reencarnar para melhorar essa minha má tendência, minha má inclinação, vocês acham que eu vou reencarnar num mosteiro onde ninguém bebe? Não, né? Provavelmente eu vou reencarnar do lado de um bar, né? Com algum familiar, já o pai e a mãe que bebe. E mesmo assim eu vou crescer e vou ter amigos o quê? Que adoram uma bebida. Porque a gente vai, é a nossa tendência. Se a gente colocar 1000 pessoas numa sala, vai se formando os montinhos. As pessoas vão se juntando com aquelas pessoas que têm a mesma inclinação, boa ou má, né? Mas nós estamos aqui com a mesma inclinação de estudar a doutrina espírita. Já é uma inclinação boa, melhor do que os outros que estão lá no bar, não é? Então, eu estou lá, fiz os amigos que bebem. Aí o que acontece? Eu tenho essa inclinação ruim, eu sucumbi ao álcool, eu deixei o prazer do álcool me dominar. E aí eu desencarno, tomo consciência e falo, nossa, foi por água abaixo tudo que eu planejei. Ao contrário, se mesmo com essa inclinação, mesmo com os meus amigos, mesmo que eu tenha começado a beber, de repente eu começo a vir aqui, começo a estudar, começo a entender. Porque assim, eu posso só ouvir, já é um bom caminho. É melhor do que os que nem ouviram, né? Agora, se eu ouvir e realmente praticar, pouco a pouco eu vou encontrando em mim a base para querer sair daquele vício, para querer vencer aquela má inclinação, parar e pensar assim, mas espera aí, eu estou estudando uma coisa e estou fazendo outra, é aquilo que o Raul falou, né? Eu estou pensando que eu quero uma coisa, estudando outra coisa, estou fazendo outra, não está dando certo. Vai vir problemas, eu preciso parar e organizar. Para que eu estou fazendo isso? Por que eu não mudo o meu rumo? E pouco a pouco eu vou encontrando em mim a força para vencer a minha má inclinação. Aí eu desencarnei. E a dar aquela satisfação de eu ter conseguido vencer. Foi aquilo que eu vim aqui, eu consegui cumprir. Foi fácil? Claro que não. Eu tropecei, eu caí, voltei, desencarnei com os joelhos tudo ralado de tanto que eu caí. Mas cheguei satisfeita. Foi difícil, mas eu venci. Não é? Porque a satisfação é da alma. Eu vou levar isso comigo para todo sempre. É muito melhor a satisfação de vencer o vício do que o prazer de ter bebido ali durante a minha encarnação toda. Então, é fácil, não é? É só fazer isso. Por que a gente não faz isso? Porque nós temos um costume de querer que os outros vão falando pra gente o que a gente tem que fazer. E a doutrina espírita, ela é maravilhosa por causa disso. Ela não vai ter alguém falando, direcionando você, aqui não dá, Deus castiga aqui, não faz isso ali, não vai dar certo, sua vida vai... A doutrina não faz isso. A doutrina, ela te dá as armas, as ferramentas, para que você pegue a responsabilidade, coloque no seu próprio ombro e você é responsável por tudo aquilo que te rodeia a existência. Todas as pessoas que me cercam, tudo que está acontecendo é responsabilidade minha. Eu preciso mudar, eu preciso querer, eu preciso me esforçar. No capítulo 20 do Evangelho, eles fazem uma passagem que mostram que espírita não é adjetivo, né? Se eu não quero ser aquele espírita, eu sou espírita, não quero ser aquela carroça vazia, eu tenho que entender qual é a missão de um espírita aqui na Terra. E lá no Evangelho eles perguntam, né? Muitas pessoas foram chamadas para o espiritismo.
encarnam e falam assim, não, eu vou me empenhar. Mas aí vão se transviando pelo caminho. Como vai reconhecer aqueles que estão no bom caminho? E os espíritos respondem assim, ó. Podeis reconhecê-los pelo ensino e prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação que distribuem aos aflitos, pelo amor que se dedicarem ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu altruísmo. Podeis reconhecê-los finalmente pela vitória dos seus princípios, porque Deus quer que sua lei triunfe, e os que a seguem são escolhidos e vencerão. Então vocês veem que eles mostram aqui que é o conhecimento e muita prática. E essa prática não precisa ser só aqui na casa espírita, essa prática é no dia a dia. É você doar um pouco mais a todos aqueles que estão ao seu redor. É você olhar para as misérias ocultas que muitas vezes estão ao nosso redor. O Evangelho segundo o Espiritismo é um livro das obras básicas, o mais fácil de ler, mas o mais difícil de praticar. Ele traz toda a moral dos ensinamentos morais do Cristo. E é difícil colocarmos aquilo em prática, porque ainda somos egoístas. Ainda estamos ali, que nem o Emmanuel falou, a primeira oportunidade que a gente tem de ajudar alguém, de fazer um pouquinho mais, a gente dá um passinho para o lado e fica dando as desculpas. Eu não tenho tempo, meu filho é pequeno, eu tenho não sei o quê. A gente sempre vai dando desculpas e a gente tem tempo. A gente consegue, se a gente se organizar. E quando você doa um pouquinho mais de você, em qualquer oportunidade que seja, vai lhe dar aquela sensação de satisfação, de dever cumprido. Você reconhecer que você foi um pouquinho melhor a cada dia. E aí a gente pensa assim, quando os espíritos falam isso, eles estão falando o quê? De Haroldo Dutra, né? De Valdo Franco, daqueles espíritas grandiosos, mas não. Isso daí serve para cada um de nós, porque cada um aqui tem a sua importância. Podemos não atingir lá as centenas, milhares que aqueles espíritas grandes atingem, mas cada um de nós, dentro do nosso círculo ali pessoal, nós conseguimos doar um pouquinho mais. Conseguimos refletir os ensinamentos do Cristo que vamos aprendendo, vamos absorvendo e precisamos utilizar. Não basta só trazer, preciso passar adiante. E conforme eu vou passando adiante para aqueles que me cercam, aquelas pessoas vão aprender, porque é no exemplo que a gente aprende, não é na fala. Por isso que fala as orquídeas são belas. A gente pode falar um monte de coisa, mas se não fizer, ninguém vai aprender. É no exemplo que a gente ensina. E aquelas pessoas vão passar para outras, que vão passar para outras e outras e outras, e chega numa falange que a gente não consegue nem mensurar. Porque, sabe a corrente do bem? É a corrente do bem, você vai passando. E você passou daqui para lá, mas não sabe até onde vai. Então, cada um de nós é importante. Cada detalhe, cada passo, cada palavra, cada ação que eu fizer voltada, direcionada ao bem, já é uma vitória, já é uma conquista minha. E parece ser pequena, mas não é. Grandes florestas não começaram de pequenas sementes? É assim. Então, o pouquinho que eu puder fazer a cada dia, se hoje eu acordar e me esforçar para ser melhor do que ontem, e querer amanhã acordar melhor do que eu fui hoje, e assim por diante, de pouco em pouco, onde eu chegarei? Ao desencarnar, eu vou desencarnar o quê? Uma árvore já, frondosa. É difícil construir uma árvore frondosa? Claro que é. É mais fácil a orquídea, né? Que eu compro ali no mercado e coloco na árvore frondosa. Mas é a árvore frondosa que vai me dar a base, que vai me levar adiante, que vai trazer o meu objetivo, que é o quê? Chegar à perfeição. E os resultados são duradouros e definitivos. São resultados que a gente vai levar para sempre, que a gente vai estar com o coração tranquilo, com a consciência tranquila, com a fé fortalecida. E tudo depende de quem? De nós, do nosso próprio esforço, né? Então, assim, eu preciso deixar de falar mais e começar a fazer mais, começar a viver mais por mim, buscar os ensinamentos de Jesus como a minha base, como solo fertilizante ali, né, que Deus nos dá,
arregaçar as mangas e pensar: eu posso mais, hoje eu posso mais. Estar atento a cada detalhe. Vivenciar realmente os passos do nosso Mestre Jesus Cristo. Porque ele veio aqui, ele não só falou, ele esteve no mundo sem ser do mundo. Ele viveu no meio de todos, não foi? Dos pobres, dos estrupiados, das prostitutas. Estava lá no meio onde ninguém ia, ele estava lá no meio, ensinando através do exemplo. E por que eu então vou querer ficar lá de orquídea só falando? Eu preciso falar, eu preciso fazer. Eu preciso arregaçar as mangas, eu preciso dar um passo adiante, sair dali da minha bolha, não tenha medo. E aí a gente pensa assim, eu tenho um pouquinho de medo, né? Mas eu vou conseguir. Tenham fé, confiem, porque a espiritualidade está pronta para nos ajudar. Na verdade, a espiritualidade, eles estão se esguelando para a gente fazer isso. Porque a espiritualidade maior, eles querem elevar o nosso planeta. Eles querem que a gente cresça, eles querem nos auxiliar. Eles precisam dos instrumentos. E quem são os instrumentos? Nós. Nós nos comprometemos a vir aqui e sair melhor. Só que a gente não faz nada, eles estão loucos para ajudar a gente. Então é um passinho que eu dou, a espiritualidade já dá a mão e já leva a gente adiante. Confiem, acreditem, tenham fé. A fé sem obras é morta. Então tenhamos as nossas obras dia a dia, passo a passo, em cada palavra, em cada gesto, em cada vez que eu ouvir alguém falando. Isso também é caridade, não? Às vezes só parar e escutar. Porque às vezes a pessoa quer falar com a gente já está lá falando que nem papagaio, nem presta atenção na necessidade dos outros. Então precisa de mim, do meu esforço. E assim estaremos sim no mundo sem sermos do mundo. E que daqui por diante possamos doar o nosso melhor, fazer o nosso melhor a cada dia com todos que estiverem ao nosso redor. E certamente quando desencarnarmos, estaremos de cabeça erguida, confiantes, porque fizemos o nosso melhor com Cristo. Eu agradeço a todos vocês a atenção, convido a todos para lerem essa lição, livro Fonte Viva, lição 53 na pregação de Emmanuel. Tá? Muito obrigada, boa noite. Vamos então agradecendo a nossa irmã pelos ensinamentos, as reflexões e certamente de todo o coração que possamos aprender essas reflexões e de fato aplicar na nossa vida, que a gente possa realmente exercitar a fé em todos os instantes, aproveitar que a espiritualidade está ao nosso lado, nos apoiando, nos inspirando, torcendo por nós, pelas nossas tarefas, para que possamos realmente cumprir tudo aquilo que nós planejamos lá no plano espiritual. E para isso nós precisamos de fato preencher o nosso coração, esse nosso íntimo, não só de conhecimento, mas principalmente de ações e de boas ações. E como a gente sempre fala e a gente estuda e ouve, quando nós tivermos dúvidas sobre a nossa conduta, sobre o que fazer, possamos olhar os ensinamentos do Cristo, nosso irmão. Ele nos ensinou como trilhar esse caminho passo a passo. Qualquer dúvida que nós tivermos a respeito de condutas, de pensamentos, de ações, busquemos no Evangelho segundo o Espiritismo, como a nossa irmã aqui falou. Lá está os ensinamentos morais que tanto todos nós aqui carecemos. E vamos então mantendo assim o coração sereno, o pensamento em Jesus, para que neste momento agora de continuidade do nosso tratamento, o tratamento dessa semana, que possamos nos manter calmos e o pensamento em Jesus, para recebermos a bênção do passe, essa energia salutar que é doada pelos nossos irmãos da espiritualidade a cada um de nós, sempre de acordo com o nosso merecimento, necessidade,
e sempre aqui todos nós contando com a misericórdia do nosso Pai Divino, que conhece o nosso coração, que sabe o que se passa no nosso íntimo. E que durante todo esse momento em que antecede aí o passe, que possamos nos manter aí com o pensamento elevado, levando também essa energia para o nosso lar, para os nossos irmãos, lembrando que estamos todos conectados pelo pensamento. E que os nossos irmãos que não puderam estar aqui recebam igualmente essa energia e que nós, através do pensamento, levemos essa energia até os nossos irmãos que tanto precisam. Que os nossos irmãos que passam neste momento pela situação de moradia de rua recebam essa energia igualmente, que possam ter em seu coração essa luz que Jesus dá a cada um de nós. Então que nos mantenhamos em silêncio, em prece, e que Jesus abençoe e ilumine cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.